E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2020 que fala sobre cinemática. A questão diz o seguinte: nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada sobre seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante sobre uma superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Bom, a resposta certa dessa questão é um dado meio empírico, né? A gente consegue justamente responder isso simplesmente pegando uma bolinha, de fato, e jogando ela, né, de cima de uma mesa. O aluno, inclusive, na prova poderia ter feito isso e ter encontrado ali que a resposta certa é a alternativa D. A trajetória é uma trajetória oblíqua ali, como a gente está vendo. Só que eu vou explicar o porquê que a trajetória é oblíqua, né, para a gente entender melhor. E para isso a gente precisa lembrar de alguns detalhes desse lançamento. O que acontece? Conforme o que a questão descreveu, a gente vai lançar uma bolinha com uma velocidade constante para frente, né? Vou chamar de velocidade zero aqui, ou melhor, vou chamar de velocidade VH0. VH0. E tu vai entender agora por quê. O que acontece? Esse movimento ele é a composição de dois movimentos, na verdade, né? Um movimento da bolinha para frente e um movimento da bolinha para baixo. Esses dois movimentos em conjunto vão descrever a trajetória que a gente marcou ali na resposta certa, que é uma trajetória oblíqua. Mas por que isso acontece, né? O movimento para frente a gente considera como um MRU. Por quê? Porque para frente ela vai andar o tempo inteiro com velocidade constante, né? A gente vai desconsiderar qualquer tipo de atrito com ar e tal. Então o movimento para frente tem uma velocidade constante. Agora, para baixo, o movimento é um MRUV, um movimento acelerado, onde quem faz essa aceleração é a gravidade, inclusive, né, que é para baixo, onde inicialmente a bolinha não vai cair e vai ir para frente, e à medida que o tempo vai passando, a aceleração da gravidade vai agindo, ela vai adquirindo movimento também para baixo. Então a gente pode dizer que na vertical a velocidade inicial é zero. Por isso que eu botei ali VH, né? VH de velocidade horizontal e VV de velocidade vertical. Deixa eu arrumar aqui, ó. VV inicial igual a zero. Então, o que eu quero que vocês entendam? No momento em que ele é lançado, ele tem só o movimento para frente, mas não tem para baixo. Só que a gravidade vai começar a agir, ele vai começar a ter um movimento para baixo. Só que nos primeiros momentos da trajetória, né, se a gente imaginar, por exemplo, essa situação aqui, os primeiros momentos da trajetória, ele tem uma velocidade grande para frente, que foi a velocidade do lançamento, e ele está começando a ter uma velocidade para baixo, então ele vai mais para frente e pouco para baixo. Só que se a gente olhar um pouco mais dessa trajetória, né, avançar um pouco aqui o vídeo da trajetória, digamos assim, o que vai acontecer? Ele vai ter o movimento dele para frente, que é constante, vamos lembrar que essa velocidade não vai mudar, só que ele está ganhando velocidade para baixo, então ele começa a ter um pouco mais de velocidade para baixo. Então ele começa a ir para frente e consideravelmente para baixo agora também. Se a gente avançar um pouco mais nessa trajetória, já mais aqui, ó, que a gente pode considerar? A gente pode considerar agora que a velocidade para frente ainda é a mesma, porque é um MRU, porém para baixo ele já está com uma velocidade consideravelmente alta, né? Podendo ser até maior que a velocidade que é para frente. Então agora ele começa a ir mais para baixo do que para frente, né? Considerando ali que a velocidade para baixo já é grande o suficiente. Então a trajetória começa indo mais para frente do que para baixo e depois ela termina indo mais para baixo do que para frente. Por isso que é uma trajetória, então, oblíqua, porque é um movimento que é a associação de dois, um MRU para frente, um MRV para baixo. A resposta, então, para essa questão fica alternativa D, mas lembrando, né, o aluno poderia ter simplesmente jogado uma coisa de cima da mesa e observado a trajetória.
Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!